Olá, bom dia, a paz a todos. Vamos à leitura de um texto bíblico para a nossa meditação. Encontramos no segundo livro dos Reis, no capítulo 2, dos versículos 1 a 14. Assim está escrito: Sucedeu, pois, que, havendo o Senhor de elevar a Elias num redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu de Gilgal. E disse Elias a Eliseu: Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém, Eliseu disse: Vive o Senhor, e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim foram a Betel. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram a Eliseu e lhe disseram: Sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por cima da tua cabeça? E ele disse: Também eu bem o sei, calai-vos. E Elias lhe disse: Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém, ele disse: Vive o Senhor, e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim vieram a Jericó. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: Sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por de cima da tua cabeça? E ele disse: Também eu bem o sei, calai-vos. E Elias disse: Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: Vive o Senhor, e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim ambos foram juntos. E foram 50 homens dos filhos dos profetas, e de longe pararam defronte, e eles ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou a sua capa e a dobrou e feriu as águas, as quais se dividiram para as duas bandas, e passaram ambos em seco. Sucedeu, pois, que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: Pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: Peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. E disse: Coisa dura pediste. Se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não, não se fará. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo Eliseu clamou: Meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros! E nunca mais o viu. E travando dos seus vestidos, os rasgou em duas partes. Também levantou a capa de Elias que lhe caíra, e voltou-se e parou à borda do Jordão. E tomou a capa de Elias que lhe caíra e feriu as águas e disse: Onde está o Senhor, Deus de Elias? Então feriu as águas e se dividiram elas para uma e outra banda, e Eliseu passou. Esse o texto que vamos meditar nesta oportunidade, falando sobre jornada, estágios e resoluções de quem quer andar com Deus. O exemplo claro que temos diante de nós é o momento em que Elias e Eliseu estavam caminhando. Elias, o homem de Deus, Eliseu, o moço do profeta, o moço de Elias, que num determinado momento, na caminhada de Elias, o profeta de Deus,
um homem vibrante, disponível, submisso, um instrumento nas mãos de Deus, a quem ele conferia toda a glória e realização ao agir de Deus, e ele então simplesmente estava na submissão e obedecia o que Deus lhe orientava. Chegou o momento em que ele, passando, lançou a sua capa sobre Eliseu e o trouxe para perto de si. E começaram a caminhar juntos, dia a dia. E Eliseu foi observando na convivência com Elias o seu caminhar com Deus, a sua comunhão, o seu procedimento e aquelas características da vida de Elias como um homem fiel, sincero a Deus, cuja palavra de Deus na boca de Elias sempre foi a verdade. Aquilo começou a movimentar o coração de Eliseu, o moço de Elias, e começaram a seguir. Chegou um determinado momento em que estava aproximando-se o final do ministério, da vida de Elias aqui na terra. E então ele pega Eliseu, traz para próximo de si, e ali parece que naquela última experiência, que podemos chamar da experiência do coroamento, para certamente saber como era que Eliseu estava internamente, o que era que dominava o coração de Eliseu. Então chegou praticamente o último dia de Elias, que teve uma jornada brilhante. A sua caminhada com Deus é algo digno de que glorifiquemos o nome do Senhor. A jornada de Elias, ela teve 3 momentos: quando ele foi chamado para profeta, quando ele começou a se dispor nas mãos de Deus e caminhar com Deus. Aquela descoberta, aquele vislumbre do trabalhar de Deus na sua vida, e ele foi deixando-se levar pelo Senhor e foi seguindo o seu caminho de triunfo, de vitória, de realizações em prol do nome do Senhor. Esta jornada, ela teve o início, ela teve o meio da caminhada e ela teve o seu final. O começo, às vezes, parece um tanto difícil, até dar-se o primeiro passo. Dando o primeiro passo, a iniciativa, então começa uma caminhada praticamente na sua normalidade, um passo após o outro. Mas ao chegar ao meio desta jornada, algumas coisas começam a acontecer, dificuldades, provações, perigos, embaraços, atavios, ou seja, desvios na caminhada. Então é preciso saber lidar com esta situação para que no meio da caminhada não se coloque tudo a perder, aquilo que havia começado, mas que possa então continuar, prosseguir aquela caminhada. Daí o tempo entre o primeiro momento, que é o início, e o meio desta jornada, tem sido o tempo de preparação, de fortalecer princípios, comprometimento, fidelidade, experiências, para quando chegar ao meio desta jornada, possa enfrentar as dificuldades que se apresentarão e não se deixar levar por elas, mas seguir adiante e chegar ao final desta jornada com alegria, com o senso da realização de um ministério realizado completamente dentro do propósito e da vontade de Deus para o seu, então, coroamento diante do Senhor. E esta jornada que tem o seu começo, meio
e fim, ela está cercada por estágios. Estágios que são feitos e em cada estágio que se é colocado à prova e em sendo aprovado, ele caminha para um segundo estágio, para um terceiro e para um quarto estágio. Então, nesta jornada que se divide em 3 momentos, início, meio e fim, nela estará intercalado 4 estágios necessários que vão avaliando e promovendo para um nível mais íntimo, mais seguro, mais próximo do coração de Deus. E assim como haverá uma jornada com começo, meio e fim, com estes 4 estágios intercalados, deverá, ao mesmo tempo em que estas coisas estão acontecendo, decidir, ou seja, tomar 3 resoluções necessárias para que nada se perca disto. Uma resolução no início, uma resolução no meio e uma terceira resolução no final daquela jornada. Com Elias e Eliseu, aconteceu exatamente desta maneira. O texto que nos afirma aqui, parece-me que este era o último dia, o último encontro, as últimas palavras, as últimas experiências que Elias e Eliseu teriam juntos. Eles não tinham nenhum problema com relação às gerações, ao conflito de gerações. Elias já maduro e Eliseu um novato. Elias, alguém que estava encerrando um ministério brilhante diante de Deus, e Eliseu, que estava para começar o seu ministério, ainda como que aspirante ao ministério de homem de Deus. Até ali, Elias era o homem de Deus. Eliseu era o moço do homem de Deus. A partir desta experiência, quando Deus toma Elias para si e Eliseu fica para dar seguimento, a partir daquele instante, Eliseu passa então a ser chamado o homem de Deus. Ele teve como referenciais para a sua vida e a sua caminhada a vida e o ministério de Elias. Isto ficou gravado, marcado na vida de Eliseu, e ele posicionou-se à sua vida, observando os momentos que havia estado com Elias, e a partir de agora, aquelas experiências lhe eram úteis e o levaram a um relacionamento pleno, transparente e seguro diante da presença de Deus, e Deus o usou de maneira poderosa. Observamos que Eliseu não zerou o trabalho de Elias e começou o seu do zero, mas ele aproveitou-se das experiências que teve com Elias, o homem de Deus, e deu sequência à sua vida. Não houve nenhum transtorno, não houve nenhuma descontinuidade, ou seja, um vazio entre Elias e Eliseu, mas houve ali uma continuidade, e a partir de então, Eliseu não foi um novo Elias, mas o que ele aprendeu de Elias, ele aplicou na sua vida. Ministérios parecidos, porém havia diferença, porque no ministério Deus capacita a cada um de uma forma. Portanto, utiliza-se desta aproximação, deste compartilhar de experiências, que elas são úteis para levar o caminho à frente. Todos nós conhecemos este relato daquele dia em que Elias chamou Eliseu e disse a ele que ficasse. Aqui no versículo 1, diz que o Senhor, havendo de elevar Elias num redemoinho ao céu, era a maneira que Deus ia tirá-lo da terra. Este redemoinho ia ser composto de carros e cavalos de fogo,
que viriam da parte de Deus, a carruagem de Deus viria buscar Elias para levá-lo ao céu. Ele diz a Eliseu: Eliseu, fica-te aqui em Gilgal, porque o Senhor me mandou a Betel. Mas Eliseu, como já estava inteirado e tinha plena convicção do que Deus tinha para a vida dele, mediante a vida de Elias, que impactou profundamente para um relacionamento íntimo com Deus, ele não quis ficar em Gilgal. Mas Elias disse que foi a Betel e disse a ele: fica-te aqui. Ele disse: não, vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Eu vou contigo a Betel. Chegando em Betel, os filhos dos profetas avisaram disto. Todos eles estavam avisados. As coisas de Deus, elas são concordes, elas não são desconexas. Há sempre confirmações de Deus. E Eliseu disse: eu sei, calai-vos. Depois Elias, então, decidiu sair de Betel e ir para Jericó. E disse: Eliseu, fica-te aqui. Ele disse: não, vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. Passando por Jericó, os filhos dos profetas disseram a mesma coisa. Elias, então, dirige-se ao Jordão e fala: Eliseu, fica-te aqui. Ele disse: não, vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E seguiram ambos juntos. Lá em Jordão, também, os filhos dos profetas disseram a mesma coisa. E aconteceu que Elias pegou a sua capa. Quando chegaram ao Jordão, ele dobrou a capa, colocou ao Jordão, feriu as águas, elas se dividiram, e Elias e Eliseu passaram pelo meio do Jordão a pé enxuto. E havendo passado o Jordão, Elias teve o discernimento da proximidade da sua partida, do seu arrebatamento para Deus, e então dirige praticamente a última palavra a Eliseu, dizendo: pede-me o que queres que te faça antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu, veja como ele estava seguro: peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. Então Elias diz: coisa dura pediste, todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Se não me vires, não se fará. Veja o cuidado e a prudência de Eliseu em não perder um momento sequer daquela experiência com Deus e Elias. E eles continuaram caminhando como se tudo fosse natural, normal naquele dia. E de repente surge a carruagem de Deus, carros de fogo, cavalos de fogo. Deus sopra um redemoinho e toma para si a Elias e o leva ao céu. E Eliseu fica só em terra. E quando observa, está ali com a capa, e Eliseu fica só. E observa ali a capa de Elias, e ele pega esta capa e diz: meu pai, carros e cavaleiros de Israel. E rasga suas vestes, e depois então faz o seu caminho de volta, para dali em diante começar o seu ministério pleno na direção de Deus. Utiliza-se daquela capa que estava simbolizada ali na representação, o que ele tinha pedido a Elias. Ele então coloca aquela capa ao Jordão, fere as águas e atravessa o Jordão e segue o seu caminho diante do Senhor. Bem, isto é, em síntese geral, o que realmente aconteceu aqui. O que nos propomos a dizer é sobre a jornada, estágios e resoluções de quem quer andar com Deus, baseado neste exemplo desta dupla maravilhosa, Elias e Eliseu. Um experiente profeta, homem de Deus, terminando seu ministério, e um jovem, um novato, um iniciante, para começar o seu ministério na presença de Deus, e havia necessidade desta comunicação,
deste último aprendizado que sintetizou como deve ser a vida das pessoas. Entendemos que para servir a Deus, nós precisamos ter um início de uma jornada, de uma caminhada, por onde vamos começar dando os primeiros passos. E a partir dali, então, vamos encontrar estágios que vão a cada momento trazendo uma nova realidade para a nossa vida, de onde podemos sair de um ponto para chegarmos a outro ponto. E por fim, depois de continuarmos nesta jornada, como eu disse, em 3 momentos, o início, o meio e o fim, e os estágios que farão parte, é preciso que tomemos resoluções seguras e que possamos nos comprometer com elas, se assim queremos andar com Deus. Então, jornada, estágios e resoluções de quem quer andar com Deus. Começando por aqui, diz-nos que quem quer andar com Deus deve, à luz do texto que nós lemos aqui, começar por Gilgal. Elias e Eliseu, eles estavam em Gilgal. Quando nós olhamos sobre este ponto, Gilgal, nós vamos entender que em Gilgal é o lugar aonde o opróbrio ele é removido. Quer dizer, aqueles obstáculos que impedem a pessoa de ter o começo de uma jornada, uma caminhada, uma vida com Deus, é preciso que seja, então, removido aquele opróbrio. E isso está ligado a Gilgal. Veja o que ficou registrado no livro de Josué, no capítulo 5 e o versículo 9. Disse mais o Senhor a Josué: hoje revolvi sobre vós o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal até o dia de hoje. Então, aqui em Gilgal, este primeiro lugar, o homem, ou quem quer andar com Deus, precisa, já no início desta jornada, começar com este primeiro estágio, que é passar por Gilgal. E a Gilgal significa o lugar onde será removido o opróbrio. Para a nossa vida, é o momento do nosso encontro com Jesus, aonde ele tira o nosso opróbrio, a nossa vida de escravidão, servidão ao pecado, ao mundo e a Satanás. E ali começa, então, a nossa jornada para uma nova direção, para novas experiências, para o encontro com Deus, o desfrutar da sua presença. Então, neste primeiro momento, nós encontramos isto. Em Gilgal é removido o opróbrio, e a partir do momento em que este opróbrio, este impedimento é retirado, nós estamos agora prontos para darmos os primeiros passos. E saindo de Gilgal, Elias disse então: o Senhor me enviou a Betel. Betel, como todos nós sabemos, à luz da palavra de Deus, de acordo com aquela experiência que teve Jacó, como está registrado no capítulo 28 de Gênesis, dos versículos 10 a 17, é quando Jacó saiu da casa do pai de Berseba, estava indo para Harã. E ele, então, naquela caminhada, passou uma noite a céu aberto, teve a visão da chamada escada de Jacó, que tocava no céu,
os anjos subiam e desciam, e o Senhor estava acima daquela escada. Quando ele acorda, ele disse: quão terrível é este lugar! Esse não é outro lugar, senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. E no versículo 18 diz: então levantou-se Jacó pela manhã, tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira, a pôs por coluna, derramou azeite em cima dela e chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade de dantes era Luz. Betel significa casa de Deus. Então, a partir do momento em que tem-se este início e começa a seguir esta caminhada, e ao meio desta jornada pela qual vamos atravessando, no início já observamos o primeiro estágio. Começa-se em Gilgal. Em Gilgal é removido o opróbrio. Para começar, continuar e terminar esta jornada, é preciso aqui estabelecer a primeira resolução. E qual é a primeira resolução? É a persistência. Não desistir, não desanimar, não recuar, mas continuar, prosseguir, firme, adiante, até chegar ao final. Então, no princípio, no primeiro momento dessa jornada, que é no início, tem-se o primeiro estágio, que é Gilgal, a remoção do opróbrio. E a primeira resolução, que é a persistência, a perseverança. Atravessando por esta, sendo aprovado neste nível, ou nesse estágio, passa-se ao segundo estágio. Passa para o meio, a continuação da jornada. E na continuação desta jornada, entre o início e o meio e o final, vão existir dois estágios que estão situados como que no meio desta jornada. Observe que Elias disse a Eliseu: fica-te aqui em Gilgal, porque o Senhor me enviou a Betel. Betel é a casa de Deus. Casa de Deus é o lugar do encontro com Deus. Depois da remoção do opróbrio, vem o encontro com Deus. Este encontro que marcará para sempre a vida de quem quer andar com Deus. Então, observamos aqui este segundo estágio, que é chamado aqui Betel, é o lugar do encontro com Deus, casa de Deus. E também, desse estágio, nós encontramos o terceiro estágio, que podemos também observar quando Elias disse a Eliseu: fica-te aqui em Betel, porque o Senhor me enviou a Jericó. Mas Eliseu não se deu por vencido e ele seguiu adiante. E quando nós observamos a palavra de Deus no livro de Josué, no capítulo de número 6, aqui está de maneira bem clara a travessia que Josué fez com o povo de Deus ao vencer a cidade de Jericó. Aquela grande vitória que lhes foi dado na cidade de Jericó, que parecia ser invencível, mas eles então, através da orientação de Deus, atravessaram por Jericó, que é um estágio que também está entre o meio e o final desta jornada. Entre o começo e o meio, no começo está Gilgal, antes do meio está Betel, o encontro com Deus, depois do meio está Jericó. Jericó é o lugar das batalhas pela fé. Nós encontramos que a palavra de Deus diz que nós temos que estar preparados com toda a armadura de Deus para enfrentar e vencer todas as investidas do adversário. Estas são as chamadas batalhas da fé. A semelhança daquela que Josué teve
para vencer a Jericó. Nós precisamos de passar por Jericó. É o lugar da batalha da fé. E quando estamos no meio desta caminhada, em Betel, encontro com Deus, e Jericó é o lugar das batalhas da fé, nós encontramos aqui uma resolução que precisamos tomar. Significa despojar, desfazer de tudo aquilo que outrora faziam parte da nossa vida, mas que agora é preciso deixar, a semelhança do cego de Jericó, que ele então, quando o Senhor Jesus o chamou, ele deixou a sua capa, ele abandonou-a e seguiu a Jesus. A palavra de Deus, ela traz para nós uma realidade que nós encontramos neste despojar, desfazer deste homem velho, que nós encontramos que é abandonar a capa. Paulo, escrevendo aos Efésios, ele deixou registrado esta experiência que é necessária para a vida de cada um de nós. No capítulo 4, e o versículo de número 22, diz assim: que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano. Então, neste terceiro e quarto estágio, que é o encontro com Deus e as batalhas pela fé que estão no meio da jornada, a resolução a ser tomada é se despir daquela roupagem religiosa de maneira formalista, que é algo que não dá lugar para a ação do Espírito de Deus. Este despojar é como que o despojar de um velho homem, desvestir-se daquelas vestimentas que nos colocam com um rosto de uma religiosidade formalista, mas que não tem vida religiosa, vida devocional com Deus. É preciso, então, esse desfazer para seguir esta caminhada e, então, colocar-se na condição de quem quer andar com Deus. É preciso passo a passo para que as experiências elas sejam sequentes e que não haja um vácuo, um pular de experiência a outra. Há pessoas que querem começar hoje e amanhã já estarem no final, pulando as etapas, os estágios, as resoluções. Porém, isto não trará um efeito proveitoso e permanente, porque aquela vida vai enfrentar dificuldades e, por não ter passado pelos estágios necessários e as resoluções, ele então ficará bloqueado na sua caminhada e será vencido e derrotado. É preciso seguir a cada caminho e cada passo na sua devida ordem. Por fim, nós encontramos que já aproximando-se para o final da jornada, nós encontramos aqui Elias dizendo para Eliseu, quando estava em Jericó: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Eliseu disse então: não, eu seguirei até o fim. Então, quando nós chegamos a este ponto, o Jordão era o último estágio para Elias, antes de ser tomado pelo Senhor, e era a conclusão do trabalhar de Deus na vida de Eliseu, para dali por diante ele saber como deveria seguir, porque ele ia enfrentar muitas situações difíceis, mas estes 4 estágios e estas 3 resoluções seriam necessárias e úteis para aqueles momentos difíceis que ele tinha por atravessar. Então nós encontramos aqui, quando falando sobre o Jordão, nós observamos que é o lugar da manifestação
da glória de Deus. Quando eles atravessaram o Jordão, foi o momento em que o Senhor Deus veio com a sua carruagem ao encontro de Elias e o tomou para si. Então, o Jordão significa a manifestação da glória de Deus. E no manifestar da glória de Deus, é preciso, para estar na presença de Deus, como vimos, a segunda resolução, que é despojar-se do velho homem com a sua roupagem formalista e religiosa, é preciso agora revestir-se do novo homem, com uma nova roupagem, que o próprio Paulo também deixou registrado aqui em Efésios, no capítulo 4, e o versículo 23 e 24, que diz assim: e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Então nós encontramos aqui esta última resolução, que está ligada ao quarto estágio, quer dizer, a passagem pelo Jordão, a manifestação da glória de Deus. É preciso estar com vestimentas espirituais que colocarão em condição de estar na presença de Deus. A palavra do Senhor diz que o Senhor tirará as nossas vestimentas manchadas e nos vestirá com vestidos de justiça. Então, encontramos aqui, nesta marcante experiência entre Elias e Eliseu, no último momento em que eles estavam juntos, resumindo, numa só ocasião, uma jornada com 3 momentos, início, meio e fim, que nesta jornada se realizaram 4 estágios. O primeiro, Gilgal; o segundo, Betel; o terceiro, Jericó; o quarto, Jordão. Gilgal, Betel, Jericó e Jordão. E as 3 resoluções que se fizeram necessário nesta jornada em meio a estes estágios, que é a persistência, o despojar do velho homem, do que não agrada a Deus, e o revestir-se do novo homem. Está qualificado com as vestimentas espirituais na presença de Deus. Então, quando olhamos a este modelo e observamos esta parceria que Deus fez entre Elias e Eliseu no transferir o comando daquele ministério de Elias para Eliseu e tomar Elias para si e seguir com Eliseu, confirmando a sua vida, o seu ministério, foi necessário passar por este caminho. Um caminho brilhante, um caminho que enfrentou certamente dificuldades, mas um caminho de vitória. E quando nós observamos, para sintetizar, na vida de Paulo, Paulo também teve esta jornada, estes estágios e estas resoluções. Olha que Paulo disse num só versículo. Ele disse: combati o bom combate. Comecei a jornada e não desisti. Acabei a carreira, fui até o fim. E a resolução: guardei a fé. Em momento nenhum ele deixou-se abater, seguiu adiante. Então, para aclarar a nossa mente, como sintetizar esta experiência, ou seja, jornadas, estágios e resoluções de quem quer andar com Deus. Então, nós já vimos que a jornada, ela tem 3 momentos: início, meio e fim. Os estágios são 4, conforme eu disse: Gilgal, Betel, Jericó e Jordão. E as resoluções são 3. Primeiro, persistência. Segundo, despojar-se.
Quarto, revestir-se. Como elas estão interligadas entre si? No começo da jornada, nós estamos em Gilgal, onde é removido o opróbrio, o impedimento, o obstáculo, o pecado da nossa vida, e há necessidade de que ali comecemos com a persistência, para não desistir. Próximo ao meio desta jornada, vem o segundo estágio, que é Betel. É o encontro com Deus. Betel é casa de Deus. E logo após o meio desta jornada, vem o terceiro estágio, que é Jericó. Jericó, conforme nós encontramos aqui, é o lugar das batalhas da fé. E em Jericó, tanto Betel quanto Jericó, há um despojar-se das coisas velhas, antigas e que não condiz com a vida de quem serve a Deus. Ao final desta jornada, tem o último estágio, que é Jordão. Significa a manifestação da glória de Deus. Quando Jesus batizado no Jordão, os céus abriu e a glória de Deus manifestou-se. Então, neste fim desta jornada, no último estágio, que é o Jordão, a manifestação da glória de Deus, vem a terceira e última resolução, que é o revestir-se do novo homem para estar na presença de Deus. Que seja este o nosso direcionamento, o anelo do nosso coração e a perseverança da nossa fé, que possamos começar esta jornada enfrentando os estágios e tomando as resoluções competentes a cada estágio. Chegar ao meio desta jornada sem desistir, despojar-se daquilo que sabemos não ser bom e alcançar o final da jornada, que é a plena manifestação da glória de Deus e o revestir do novo homem para habitar permanentemente na presença de Deus. Que assim seja comigo, seja com você, com cada um de nós, e que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.